Então vamos fazer um exercício agora para exercitar essa parte da matéria que a gente falou. Olha, com base no esquema abaixo, que representa a configuração das linhas de força, ou seja, linhas de campo, e os valores dos potenciais elétricos nos pontos citados, considerando o campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 5 vezes 10 elevado a 2 volt por metro, determine. Aí fala lá, letra A, distância entre as superfícies S1 e S2. E letra B, o trabalho realizado pela força elétrica que age em uma carga de Q, uma carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, para S ser deslocado do ponto A até o ponto B. Então vamos entender a situação. Olha, você tem ali linhas de campo, né, horizontais para a direita, é um campo elétrico uniforme. E ali você tem uma partícula de carga Q que está no ponto A, que é arrastada até o ponto B, né? E aí sobre ela há o trabalho da força elétrica ali, tranquilo? Beleza. A gente tem que no ponto A ali, nessa superfície, o potencial é 100 volts e nessa outra superfície o potencial é 50 volts. Então, na letra A fala assim, qual é a distância entre elas? Olha, a gente sabe, a gente deduziu ali que a diferença de potencial entre dois pontos em um campo elétrico uniforme é dado pelo quê? Pelo produto do campo vezes a distância horizontal ali, ó, entre os pontos, né? Então a gente sabe que a diferença de potencial aqui, ó, entre esses pontos aqui, ó, o potencial no ponto inicial menos o potencial no ponto final. Então 100 menos 50 vai dar 50 volts. A gente sabe que o campo elétrico é 5 vezes 10 a 2, que é o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 100, que é 500 newton por coulomb, ou pode ser escrito também como volt por metro, que é uma unidade também para campo. E a gente quer saber a distância, então a gente passa os 500 para o outro lado da igualdade dividindo, 50 por 500 vai dar 0,1 metros, ou seja, 0,1 metros, 10 centímetros. Essa é a distância ali entre essas duas superfícies, essa distância horizontal. E o trabalho que age sobre uma carga elétrica para levar ela desse ponto até esse ponto é o quê? É Q vezes a diferença de potencial. Essa equação, gente, é a mesma equação aqui, ó, que a gente desenvolveu anteriormente. Só que eu levo o Q para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, ela é muito usual nessa forma também. O trabalho é Q vezes diferença de potencial, que é potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. A gente sabe o valor da carga, 2 vezes 10 a menos 6. A diferença de potencial, 100 menos 50, vai dar 50 volts, né? Então, a gente, para resolver isso aqui, o que a gente faz? Multiplica 2 vezes 50, né? Vai dar 100 vezes 10 a menos 6. E a gente pode reescrever isso aqui, ó, 100 vezes 10 a menos 6, a gente anda duas casas para a vírgula, com a vírgula para a esquerda, vai reescrever isso aqui como 1 vezes 10 a menos 4 joules, beleza? Fica para cá esse exercício aqui, mesma ideia, vai gerar um campo elétrico uniforme ali no interior das placas, tá? Fica para dever de casa esse outro exercício aqui também, tá bom? E aí, olha, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que são equipotenciais. O que são equipotenciais? São linhas ou superfícies imaginárias que possuem o mesmo potencial. Então, imagina uma superfície ali, ó, inteira, essa folha aqui inteirinha, tá? Falar que essa folha aqui, que essa superfície é equipotencial, significa basicamente dizer que todos os pontos dela têm o mesmo potencial. Ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos nessa superfície é zero, beleza? Porque o potencial é sempre o mesmo ao longo dela. Isso é válido para uma linha ou para uma superfície. Nesse caso, a gente exemplificou com uma superfície, tá? Uma coisa muito importante é que superfícies ou linhas equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico. E essa, inclusive, é uma forma da gente construir superfícies equipotenciais ou linhas equipotenciais, da gente desenhar elas. Elas são sempre perpendiculares às linhas de campo, tá? E aí, o mais importante de tudo é que, qual que é a utilidade disso aqui? É que não há gasto de energia para deslocar cargas elétricas sobre uma mesma superfície equipotencial. Então considera ali, ó, você tem uma carga elétrica aqui no ponto 1, né? Nesse ponto aqui, você vai arrastar essa carga elétrica até esse outro ponto aqui. Como você está sobre uma superfície equipotencial, você não tem gasto de energia nenhum para levar essa carga de um ponto até outro nessa mesma superfície. Por quê?
porque não há trabalho realizado, porque a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero, porque você está caminhando sobre uma superfície equipotencial. Esse caso também, gente, pode ser analisado, por exemplo, para um satélite. Olha, satélites orbitam em torno da Terra. Satélites, eu vou falar daqui a pouco, eles orbitam em superfícies circulares em torno da Terra, concêntricas em torno da Terra, né? E aí as superfícies são equipotenciais, ou seja, para um satélite de um ponto até outro na sua trajetória em torno da Terra, não há gasto de energia nenhum, né? Por quê? Porque o trabalho feito pela força gravitacional sobre eles é zero, e aí você não gasta energia nenhuma, eles estão se movendo sobre uma superfície equipotencial, só que nesse caso é um equipotencial gravitacional, tá? E ali, agora a gente vai dar dois exemplos aqui específicos de como são superfícies equipotenciais. Primeiro, em um campo elétrico uniforme. Olha, nesse caso aqui a gente tem uma placa positiva, ela fornece um potencial positivo, uma placa negativa fornece um potencial negativo, né? E ali vai ter diferença de potencial em todos os pontos aqui, ó, ao longo dessa região que tem campo elétrico, né? E aí a gente sabe que o potencial elétrico vai decaindo no sentido da linha de campo, que o potencial é maior e aqui é menor, né? Só que ali, ó, se você traçar linhas perpendiculares às linhas de campo, ou seja, superfícies também, né, perpendiculares às linhas de campo, superfícies fazendo um ângulo de 90 graus com as linhas de campo, nesse caso aqui vão ser superfícies verticais, né? Olha aqui, ó, linhas verticais aqui, superfícies perpendiculares, olha nessa figura de baixo, dá para ver esse exemplo bem. Essas aqui são as superfícies equipotenciais, no caso de duas placas eletrizadas com cargas de sinais opostos. Quando você tem duas placas com cargas opostas, tem um campo elétrico que é constante, né? Linhas verticais ali, ó, perpendiculares a esse campo, superfícies perpendiculares a esses campos, vão ser superfícies equipotenciais. Isso significa o quê? Que, olha, você tem um potencial no ponto A, potencial no ponto C, ao longo de uma superfície ali, tá vendo? Esse potencial aqui no ponto C, eu posso afirmar que é igual o potencial no ponto A, né? Eu posso afirmar isso. E eu posso afirmar também que o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga do ponto A para o ponto C ou vice-versa é zero. Por que é zero? Porque é uma superfície equipotencial, beleza? Superfícies equipotenciais em uma carga elétrica pontiforme são círculos ou cascas esféricas, né, em 3 dimensões, são círculos concêntricos ali, ó, em torno da carga elétrica, né? No caso aqui, ó, vamos tentar entender aqui, ó, você tem uma carga positiva, essa carga positiva produz linhas de campo que são radiais saindo da carga, né? E aí, se eu traçar linhas perpendiculares a essas linhas de campo, vão ser linhas circulares, né? Para ser perpendicular a essas linhas de campo. E aí, as superfícies equipotenciais, por consequência de uma carga elétrica pontiforme, vão ser cascas esféricas concêntricas em torno da carga pontiforme, né? E ali eu sei que o potencial, por exemplo, se você põe que essa carga é positiva, eu sei que o potencial elétrico vai diminuindo conforme a distância vai aumentando, porque ele diminui no sentido da linha de campo, né? Que seria uma linha de afastamento aqui. Então eu fiz um exemplozinho, olha, aqui dentro o potencial é 20 volts, depois 10 volts, depois 7 volts. E ali nesses pontos aqui, ó, olha o ponto A, B e C. Todos estão numa mesma superfície equipotencial. Significa o quê? Que o potencial desses 3 pontos é igual. Ou seja, para mover uma carga elétrica de um ponto A para o ponto B ou para o ponto C, o trabalho feito pela força elétrica é zero. E por consequência, o seu trabalho é zero. O gasto de energia para mover uma carga elétrica de um ponto para outro em uma superfície equipotencial é zero. E aí é o exemplo que eu dei do satélite, por exemplo. Só que no caso lá era um potencial gravitacional, certo? Então vou fazer um exercício aqui para exemplificar isso aí. Olha, qual o trabalho realizado pela força elétrica que atua numa carga positiva Q, 3 coulombs, né? Quando essa se desloca de uma distância de 2 metros sobre uma superfície equipotencial de 10 volts. Aí o cara lê isso e fala assim, nossa, tem que fazer continha pra caramba aqui, ó, tem os números tudo lá e tal, tem que fazer as continhas. Só que você parar pra pensar, olha,
o trabalho não é a quantidade de carga vezes a diferença de potencial? Mas olha, a diferença de potencial é zero, porque em uma superfície equipotencial, o potencial é o mesmo. Então, aqui é 10 volts e aqui é 10 volts. 10 menos 10 vai dar zero. Então, Q vezes zero vai dar zero. O trabalho realizado para deslocar uma carga sobre uma superfície equipotencial é nulo, é zero sempre, né? Muito mais fácil que parece. E ali, olha, esse exercício aqui vai retratar aquela parte que a gente falou, que o trabalho não depende do caminho, só depende da diferença de potencial. E aí, nesse caso, o corpo está se movendo ao longo de superfícies equipotenciais. Vamos fazer esse exercício aqui juntos. Olha, uma carga elétrica positiva Q gera um campo elétrico em sua volta. Duas superfícies equipotenciais, olha, as superfícies equipotenciais são circulares em torno da carga que está gerando o campo, né? Duas superfícies equipotenciais e o percurso de uma carga elétrica Q, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6, que se desloca do ponto A para o ponto B, estão representadas na figura. O trabalho realizado pelo campo elétrico de Q sobre a carga Q nesse deslocamento vale em joules. Então, qual que é o trabalho realizado ali? Olha, trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. O valor da carga você sabe, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, vezes a diferença de potencial entre o ponto inicial e final. Ponto inicial, 5 volts. Ponto final, 3 volts. 5 menos 3, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Esse é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de um ponto A até o ponto B, independentemente do caminho. Fica para cá esse exercício aqui, onde leiam e raciocinem sobre o que a gente acabou de conversar, tá? Vocês vão conseguir. Fica para casa esse também aqui, né? Lembrando, quanto mais distantes estão as superfícies equipotenciais, maior é a diferença de potencial, né? E aqui agora a gente vai dar um exemplinho daquele negócio que a gente falou, que as linhas de campo são criadas, as linhas de campo, as linhas de potencial elétrico, né, de superfície equipotencial, elas vão ser criadas perpendiculares às linhas de campo. Olha, suponha que um sistema de um dipolo. O que é um dipolo? É uma carga positiva e uma carga negativa ali próximas, e elas têm o mesmo valor em módulo, tá? Vai produzir linhas de campo que saem da carga positiva e entram na carga negativa, né? E ali a gente sabe que próximo à carga positiva vai ter um potencial positivo e próximo à carga negativa vai ter um potencial negativo. Vai ter uma região ali no meio que o potencial vai ser zero, beleza? E aí as linhas equipotenciais são criadas traçadas perpendicularmente às linhas de campo, né? De forma perpendicular. Olha aqui, uma linha equipotencial aqui é uma linha na vertical, retilínea, olha, porque em todos os pontos ela vai ser perpendicular à linha de campo, né? E ali tem um exemplo ali então de linhas equipotenciais em um sistema de um dipolo, certo? E agora a gente vai fazer um exercício aqui, que vai exercitar essa parte e o que a gente falou anteriormente também, né? A figura a seguir representa algumas superfícies equipotenciais de um campo potencial correspondentes. Letra A, está pedindo ali, copia a figura representando o vetor campo elétrico nos pontos A e B. Olha lá, vamos entender aqui, ó. Você tem linhas equipotenciais, né? Ao longo dessa linha aqui, ó, no ponto A, o potencial é 20 volts. Ao longo aqui é 10 volts. Aqui é 0 volts, menos 10, menos 20. Repara que o potencial está caindo para cá, beleza? Então, repara que, se você for ver aqui, ó, assimilar com isso aqui, ó, aqui vai ter uma carga positiva e aqui vai ter uma carga negativa, né? E aí, olha, ele quer letrar que a gente representa o vetor campo elétrico nos pontos A e B. Presta atenção, se essa aqui é uma linha equipotencial, se eu traçar uma reta perpendicular a ela naquele ponto, eu vou ter a linha de campo naquele ponto. Bom, linha de campo aqui, essa reta vermelha aqui, ó, beleza? Pontilhada. E aí, o potencial elétrico ele não decai no sentido da linha de campo? Então o vetor campo elétrico tem que estar apontando para cima aqui. E aqui também tem que estar apontando para cima, porque é a direção onde o potencial elétrico está decaindo, né? Conceito que a gente viu lá atrás.
A letra B fica para dever de casa, tá? É realizar um trabalho realizado para levar a carga do ponto A para o ponto B.